Então, quando a gente fala de federalismo, na verdade, o Brasil nunca foi uma federação. Realmente. Apenas no papel e no nome, né? Tem lá o título República Federativa do Brasil, mas aí em 89, aí, com o golpe da República, que eu já deixo talvez a minha posição aqui fincada aqui, que eu sou, de certa forma, um entusiasta pela monarquia, claro, não com seus vícios, não com seus erros, mas entendo que a monarquia, em alguma parte, é muito melhor do que a democracia. No fundo, todo que nós católico temos. de verdade, pelo próprio catolicismo, ser uma Pois monarquia, é, por isso que eu quase falo monarquista. abertamente, estou aqui entre amigos e falo sobre isso sem problema algum. Mas a ideia da federação, a ideia dos estados federativos, quando você vai destrinchar, você vai esmiuçar, você vai observar ela de forma minuciosa como tem que ser feita, é impossível você não ser a favor, porque você está tirando justamente, ou descentralizando, né, essa é a palavra correta, de pessoas que estão no outro universo. O Brasília é isso. Quando JK, quando Oscar Niemeyer pensaram em Brasília, pelo bem e pelo mal, eles tinham um pensamento um tanto quanto que Utópico. diogeriza ao povo. Porque, por exemplo, se Brasília não fosse em Brasília, ou se a capital do Brasil não fosse realmente onde é hoje a Brasília, acredito eu que já teríamos tido uma convulsão social, política há muito tempo. Lembremos das manifestações de 2013. Sim. Porque assim, Brasília é no meio do Brasil, afastado de muita da coisa, e é quase inacessível a nós, réis mortais. E é uma cidade que foi feita, que foi planejada, que foi construída saindo da mente de um comunista, que bebeu das fontes justamente dessa cidade central soviética, que iria justamente gerenciar uma nação como um todo, né? E aí quando você vai observar, é basicamente isso. Muitos deputados federais entram no avião para Brasília, eu falo isso sem medo de errar, porque eu já ouvi isso da boca de deputados federais. Que quando eles sobem, entram no avião e descem em Brasília, eles acabam esquecendo do seu estado, porque lá é uma outra realidade. Já a ideia da federação realmente na prática, você iria justamente poder, Wilhelm, focar naqueles problemas que são, digamos assim, do dia a dia, da educação básica, que é a educação mais importante. Ah, professor, a educação nível superior é importante? Sim, mas antes de você acessar a educação superior, você precisa ter uma boa educação de base, né? De fato. Se você tem um tratamento bom, por exemplo, numa UBS, você não vai precisar mais à frente utilizar de um serviço de urgência ou emergência. Então perceba que a ideia como tal nós temos construído a nação brasileira hoje, ela acaba multiplicando algumas dificuldades, algumas barreiras propositadamente. Ou seja, é aquela história clássica de que o Estado, ele quebra a sua perna e depois oferece a muleta para você. Enquanto que a ideia da federação, se os problemas fossem resolvidos a nível de municípios, talvez quiçá estados, a gente teria menos controle ou uma descentralização do poder e as pessoas realmente, se sentiriam participantes desse processo. A exemplo, como acontece nos Estados Unidos, os condados, alguns deles, inclusive, são autodependentes, eles se sustentam financeiramente falando e não precisam ficar, por exemplo, passando o pires pedindo ajuda de todo momento da capital norte-americana de Washington.